Lauro Michels decide fechar o Centro de Trabalho, Emprego e Renda de Diadema. E hoje é dia de agenda cultural. Veja as atrações que podem tirar você do sofá. Cresce a dificuldade de encontrar vacina para o vírus H1N1. E hoje eu recebo no estúdio do J mais ABC, Cristiane Sugawara, terapeuta ocupacional da Casa de Davi, instituição que cuida de pessoas com autismo. Sexta-feira, 1º de abril de 2016, está no ar o J mais ABC. Boa noite. A Prefeitura de Diadema, comandada pelo prefeito Lauro Michels, decidiu fechar as portas do Centro Público de Trabalho e Renda da cidade. O local, utilizado para ajudar pessoas desempregadas ou em busca de melhores condições de trabalho, deixou de funcionar nesta quinta-feira, dia 31. Segundo a Prefeitura, o motivo do fechamento seria a falta de repasses do Ministério do Trabalho e Emprego. Procurada, a pasta afirmou que repassou os recursos até o dia 28 de fevereiro de 2016, mas que precisa da prestação de contas da administração municipal para retomar o envio de verbas. Cerca de 10 mil pessoas serão prejudicadas pelo fechamento do Centro Público de Trabalho e Renda de Diadema. Está cada vez mais difícil encontrar a vacina contra o vírus influenza A, o H1N1, em clínicas particulares. Com a grande incidência fora da época da gripe no estado, o estoque de imunização com preço médio de R$ 100 a dose acaba em horas. São dois tipos de vacinas, a trivalente e a quadrivalente. As duas protegem contra 3 tipos de influenza, o H1N1, o H3N2 e o B. Na rede pública de saúde, a campanha de vacinação contra o vírus influenza vai começar na próxima semana para os funcionários da área. E a partir do dia 11, para gestantes, pessoas acima de 60 anos e crianças entre 6 meses e 5 anos. A secretária de Saúde de São Bernardo, Odete Gialdi, fala das medidas que está tomando para prevenir a H1N1 na cidade. Nesta época do ano, aumenta o risco de epidemia do H1N1. Estamos aqui com a secretária de Saúde de São Bernardo, Odete Gialdi, que vai falar um pouquinho do que a Secretaria de Saúde de São Bernardo tem feito para prevenir essa doença. O vírus do H1N1 ele já circula no nosso país há vários anos. Em alguns anos ele vem mais forte, em outros menos. Este ano ele se antecipou e tem nos preocupado a todas as autoridades sanitárias em função de um surto que aconteceu no Hospital de Clínicas em São Paulo e a percepção de que está surgindo de forma mais forte. Então, nós temos os nossos serviços de saúde totalmente preparados. A gente, inclusive, começou essa semana a entregar máscaras para que os pacientes com sintomas gripais, independente de ser H1N1, já utilizem. A gente recomenda que as pessoas evitem aglomerações, né, por muito tempo, sempre que possível, para se proteger da possível transmissão de vírus. Mas é importante também manter a tranquilidade, não há motivo para pânico. O Ministério da Saúde, o Estado e os municípios estão discutindo a possibilidade de antecipar a vacinação para aqueles grupos de maior risco, que são idosos, crianças, gestantes ou portadores de algumas doenças que podem potencializar os efeitos, né? Então, é importante que se cuidem, mas sem pânico, sem desespero, porque isso também não ajuda. Tá certo. Guga Mendonça para o J mais ABC. Lavar as mãos é importante para o combate ao vírus causadores de gripes. O hábito simples antes de fazer qualquer refeição ou mesmo depois de tocar em copos, talheres, barras de ônibus, carrinhos de supermercado, dinheiro ou teclado de computador. Nesse período em que é comum as pessoas ficarem gripadas, é importante cobrir a boca ao tossir ou espirrar com lenços descartáveis e depois jogá-los fora. Além disso, é recomendado evitar
aglomerações. A sexta-feira foi de tempo seco e ensolarado. Os termômetros atingiram 29 durante parte da tarde. Para o fim de semana é esperado muito sol sem possibilidades de chuva. Veja como fica a temperatura para o fim de semana. Vamos começar pelo sábado, mínima de 20, máxima de 29 graus em Santo André. Na capital de São Paulo, a mínima é de 20, máxima de 31 graus. Já em Santos, cidade litorânea, o tempo fica entre 23 de mínima e 30 graus de máxima. Em São Carlos, a previsão é de 20 graus de mínima e 33 graus de máxima. Agora, a previsão para o domingo. Mínima de 19, máxima de 30 graus. Em Santo André, na capital de São Paulo, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Já em Santos, cidade litorânea, o tempo fica entre 22 de mínima e 32 graus de máxima. Em São Carlos, a previsão é de 21 graus de mínima e 34 graus de máxima. Vamos ao giro do Broadcast TV do Estadão. A safra 2016-17 de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil começa hoje com uma média de processamento de 2,3% maior. A principal região produtora do país processará 619,37 milhões de toneladas de cana. Os dados são de projeções já divulgadas por consultorias e agrupadas pelo Broadcast Agro. O Conselho Internacional de Grãos elevou em 4 milhões de toneladas sua projeção para a safra mundial de grãos na temporada 2015-16. Se confirmada, a produção de mais de 2 bilhões de toneladas será 2% menor que a da temporada anterior. Os prejuízos causados pelo excesso de chuva em áreas de soja da safra 2015-16 em Mato Grosso do Sul podem chegar a 100 milhões de reais. A estimativa é da Associação dos Produtores de Soja do Estado, que apontou que não haverá quebra significativa de safra, mas que 41 mil hectares de soja deixarão de ser colhidos no estado devido a danos causados pela umidade excessiva. Veja agora como fechar os futuros mais líquidos do milho, soja e trigo na Bolsa de Chicago. Saiba também como ficaram os contratos do açúcar e do café na Bolsa de Nova York. É isso aí. E agora eu converso com Cristiane Sugawara, terapeuta ocupacional da Casa de Davi. A instituição não tem fins lucrativos e é referência em abrigar e cuidar de pessoas com deficiência intelectual, física e com autismo. Boa noite, Cristiane. Nos conte um pouquinho do trabalho que você faz, que vocês fazem por lá. A Casa de Davi trabalha as relações familiares, como é que é isso? Então, nós estamos na cidade de Atibaia com 73 autistas que estão abrigados lá. Então, as relações familiares que a gente trabalha com, as famílias visitam a Casa de Davi, tem um espaço para eles visitarem, e a gente vai trabalhando toda essa família, orienta, né, nessas visitas, como devem agir com os meninos também. Entendi. Conta um pouquinho para a gente sobre as terapias, as atividades que vocês realizam lá com os autistas. Como é que é esse trabalho? Então, nós temos uma quadra poliesportiva, nós temos a parte de uma piscina, né, que aí são todas feitas atividades aquáticas com eles. Nós temos a parte de yoga, também muito interessante, que eles gostam. Tem também a parte de game terapia, que é uma atividade nova que nós temos, fora as atividades com terapeuta ocupacional, fonoaudiologia,
pedagogia, tem a parte da assistência social, a parte de psicologia, que é muito importante. Então, nós temos a psicóloga que trabalha em oficinas e tem a psicóloga do comportamento, né, que faz parte todo do tratamento com a pessoa com o espectro do autismo. Entendi. Agora, a questão, por exemplo, da infraestrutura. Sabemos que lá é muito grande, lá tem uma estrutura enorme. Você já passou alguns pontos, né? A piscina, as quadras e tal. Como é que é, de uma forma geral, essa estrutura? Então, nós temos um espaço da família, né, que ela pode ficar à vontade com assistido na visita. A gente tem a quadra poliesportiva que é utilizada, nós temos oficinas que onde são feitos a parte terapêutica deles, e temos a piscina, que é onde é feita a parte aquática. Temos casas, porque a estrutura é casas para eles morarem, com capacidade para 6 autistas, divididos 2 em cada quarto, com banheiro, né? Nós estamos com 73. Olha. Então, em cada casa cabe 6. Agora, sabemos que eles são, assim, muito divertidos, eles são agitados, eles, né, têm uma estima muito forte. Sim. A gente que participa de eventos também, cerimoniais, 7 de setembro, e quando passa por ali, eles são todos entusiasmados e tal. Lá na casa de Davi, como é que é a animação, a agitação? Eles dão trabalho para vocês? Muito! Como é que é essa questão? Então, eles têm essa parte de agitação, isso faz parte do espectro, né? O espectro, a sintomatologia deles não saberem verbalizar, falar dos seus sentimentos. Então, assim, essa agitação faz parte que eles demonstram aquilo que eles estão sentindo. A gente tenta, através dessa análise do comportamento, a gente tenta entender isso, né? E devagarzinho a gente tenta canalizar toda essa agitação deles, por isso das atividades físicas constantes com eles. Como é que é a resposta com a família, né? Porque a família tem toda uma preocupação, olha, ali eles estão cuidando do meu filho, estão tratando a minha filha. Mas depois, o retorno, quando chega em casa, como é que é o feedback da família depois do trabalho que vocês fazem por lá? É gratificante. Quando eles passam um período com os filhos, né, nesse período que eles passam, eles percebem a mudança do comportamento deles. Então, para eles é gratificante um menino que em casa era agitado, não interagia, de repente interagir, né? E isso para eles é super gratificante. É interessante que a gente está batendo um papo aqui, ao mesmo tempo que quem está em casa está acompanhando as imagens, e nelas, eu também daqui estava observando, a estrutura é belíssima, o local é muito bonito, e além disso, quem tiver a curiosidade, saber, e até mesmo profissionais da área, psicólogos, terapeutas, que querem ter uma noção, né, do trabalho que vocês fazem, a oportunidade de um convite? As pessoas podem conhecer? Sim, então, amanhã, dia 2 de abril, é o Dia Internacional da Conscientização do Autismo. Né? Então, assim, nós estamos com um movimento na nossa página, na fanpage da Casa de Davi. Então, é isso aqui, ó, você pode procurar. Você pode mandar uma foto via inbox na fanpage. Então, você só colocar #autismo, eu conheço, eu respeito, né, para eles, e isso já mostra que você está interessado e você está engajado no movimento do autismo. Legal. Então, nós da Rede TV+, em nome do Carlos Carreiras, que é o nosso presidente, gostaria de parabenizar o trabalho que você faz por lá, Cristiane Sugawara, que é terapeuta ocupacional, bem como toda a equipe envolvida, e antecipadamente parabéns aí ao Dia Internacional da Conscientização do Autismo. Parabéns, uma boa noite para você, um ótimo final de semana, e leva o nosso abraço para todo mundo lá da Casa de Davi. Viu? Boa noite, a gente agradece de ter essa oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouquinho mais da Casa de Davi e do autismo. É um prazer.
No próximo bloco, veja a nossa agenda cultural e se programe para o fim de semana. Veja também as notícias do esporte. Continue conosco, J mais ABC volta já já. Vamos até a Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo, de onde fala o repórter Guga Mendonça em nosso Link Mais. Boa noite, Guga. Boa noite, Guga. Muito boa noite a você ligado no J mais ABC. Desta sexta-feira falamos aqui da Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo, onde o programa da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Movimente Ação, realiza hoje uma atividade com os alunos. Eu estou aqui com a coordenadora do projeto, a professora Sandra Hideika, que vai falar um pouquinho para a gente como funciona o Movimente Ação. Mas primeiro, boa noite e como funciona a atividade hoje. Boa noite a todos os telespectadores. Hoje a nossa atividade vai ser ligada ao mês da mulher, porque a gente tem aí um número grande de participantes mulheres no nosso programa Movimente Ação. E a gente faz sempre esse encontro anual, pelo menos uma vez, né, por ano, onde a gente oferece, então, para todas as nossas alunas, um encontro dançante, onde elas têm a oportunidade de vivenciar vários ritmos de música e aí se divertirem, trazerem a família, os esposos, os maridos, enfim, é um movimento de integração entre todos os alunos, né? Agora conta um pouquinho do que vocês vêm realizando no Movimente Ação, desde quando, quantos alunos envolve, quais atividades que vocês fazem dentro desse programa. Então, o programa Movimente Ação a gente iniciou no ano de 2009. Inclusive é um programa que ganhou um prêmio pelo Ministério do Esporte como um programa de iniciativa em política pública inovadora dentro do município de São Bernardo do Campo. É um programa da Secretaria de Esportes, onde a gente desenvolve diversas práticas corporais, ginástica, dança, tai chi, alongamento, yoga, para em todos os bairros da cidade. Então a gente tem cerca de 23 espaços, 23 centros esportivos ou espaços conveniados, e a gente chega a estar atendendo cerca de 8.000 alunos. A grande maioria são as mulheres, né? Então as mulheres é que costumam ainda procurar mais atividade física, mas a gente já tem conseguido trazer uns homens aí para o programa. Então hoje é um dia de festa para o programa Movimente Ação. Tá certo, muito obrigado. Guga Mendonça para o J mais ABC. Obrigado, Guga. Vamos então ao nosso giro esportivo. Marcos, o Palmeiras finalmente venceu, certo? Será que tem chances contra o forte Corinthians do técnico Tite no derby de domingo, hein? Boa noite, Maurício. Quem vai saber, né? Com essa instabilidade do Verdão, é difícil apostar. Agora, o Corinthians eu sei que vem muito bem, né? E não é, falando no Palmeiras, que o Verdão realmente quebrou o jejum e deu ao técnico Cuca a sua primeira vitória no comando do time? Ontem, finalmente, o palmeirense voltou a saber aí o que é vencer, derrotando o Rio Claro por 3-0, com direito, aliás, a um golaço do garoto Gabriel de Jesus. Sem muito tempo para comemorar, Cuca já volta suas atenções para o clássico aí, contra o Corinthians, no próximo domingo, também no Pacaembu. Quem também goleou ontem e já se classificou antecipadamente para a fase final foi o Santos. O Peixe bateu a Ferroviária de virada, hein, na Vila Belmiro, pelo placar de 4-1. Aliás, o Santos que deverá ter confirmado em breve, hein, um amistoso contra o Barcelona, que deve ocorrer no final desse ano, entre dezembro e janeiro de 2017. Esse jogo pertence a um acordo da transferência de Neymar para o clube catalão. E o Barça já prometeu, hein? Venha ao Brasil com todas as suas estrelas. O Corinthians, esse que vai muito bem, se prepara para o duelo contra o Palmeiras de forma bem tranquila. Já classificado para a próxima fase do Paulistão, o Timão deve contar com o retorno de Elias, que estava se recuperando de uma lesão. Vamos falar dos times da região que entram em campo esse final de semana. O Santo André recebe o Paulista de Jundiaí de olho, hein, na classificação para a próxima fase da Série A2. Se vencer, estará garantido entre os 8 melhores do campeonato. Já na Série A1, quem anda preocupado mesmo é o Água Santa, que tenta aí se distanciar da zona de rebaixamento. O Netuno terá um confronto para lá de difícil, hein? Lá em Campinas contra a Ponte Preta. E é amanhã, às 4 da tarde, esse confronto aí, hein? Uma vitória deixa a equipe mais tranquila na competição. Outro que tem uma missão árdua aí, Maurício, é o São Bernardo.
precisando pontuar para seguir tranquilo no Paulistão, enfrenta o Red Bull no domingo aqui mesmo no ABC, no estádio 1º de maio. Se vencer, pode ainda até brigar por uma das vagas do seu grupo para a fase final do Paulistão. E por hoje é só. Mais detalhes aí dos times da região, do Paulistão 2016, às 8 horas da noite, comigo no Esporte Mais. Até já! Valeu, Marcos. Vamos ao giro do Broadcast TV do Estadão. A Bolsa Brasileira divulgou hoje a primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa, que vale para o período de maio a agosto deste ano. A principal novidade é a exclusão das ações ordinárias da Hering e Oi, mas essa mudança já era esperada pelo mercado. Itaú Unibanco PN continua como o papel de maior peso do Ibovespa, seguido por Ambev e Bradesco. As próximas prévias serão divulgadas nos dias 18 e 29 de abril, e a nova carteira começa a valer no dia 2 de maio. Não sabe o que fazer no fim de semana? Veja as atrações que vão agitar a região em nossa agenda cultural. Patati Patatá, a dupla de palhaços mais amada do Brasil, está presente em mais de 11 estados brasileiros e realizam um intenso trabalho em todo o território nacional. Eles já lançaram 10 CDs, 5 DVDs e 2 coleções com 100 músicas cada. Ao todo, são mais de 6 milhões de produtos vendidos. O reconhecimento das crianças é resultado do grande sucesso alcançado através do projeto Corpo a Corpo, o qual Patati Patatá rodam milhares de escolas do país, animando e encantando os pequenos com suas músicas e travessuras. O espetáculo acontece no domingo, às 2h30 da tarde, no Senforp, em São Bernardo. Os ingressos custam de R$40 a R$80. Temos a honra de estar estreando aqui o teatro com o primeiro show, não é, Patati? Olha que legal, Patatá, eu tô feliz, e você? Eu também tô muito feliz. Maria Rita começou a cantar profissionalmente aos 24 anos. Seu primeiro disco lançado foi em 2003. O primeiro DVD, que traz o mesmo título, foi para as lojas e na primeira semana de novembro chegou à marca de 180 mil cópias. Agora, ela vem a São Caetano com o seu 6º álbum, O Coração a Batucar. O show acontece no Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho no sábado, às 7 horas da noite. Os ingressos podem ser comprados pelo site www.ingressorapido.com.br. Aquilo que sonhou, mas não é o que você falou. Adaptado do tradicional conto de fadas, uma linda princesa chamada Branca de Neve, cuja beleza desabrochava dia a dia, causa inveja em sua madrasta. Todos os dias, a rainha perguntava ao seu espelho mágico quem era a mulher mais bela do reino. O dia que o espelho respondeu, dizendo que Branca de Neve era a mais bela, a madrasta se disfarça de uma velha vendedora de maçãs envenenadas, fazendo Branca comer uma e morrer. A peça acontece no domingo, às 4 horas da tarde, no Teatro Santos Dumont, em São Caetano. Os ingressos custam de R$15 a R$30. Começa amanhã o Circuito Sesc de Artes, conectando lugares, circulando ideias que traz diferentes linguagens artísticas. A iniciativa vai transitar pelo ABC e a cidade de São Bernardo. É uma das que vão receber aí o grupo. Amanhã, a banda pernambucana Ed se apresenta no Parque Salvador Arena, a partir das 14 horas. No próximo bloco, eu recebo a doutora Carolina de Lulo Ferreira. Continue conosco, o J Mais ABC volta já. Vamos ao giro do Broadcast TV do Estadão. A
produção industrial brasileira caiu 2,5% em fevereiro na comparação com janeiro, divulgou hoje o IBGE. É o pior resultado mensal para o indicador desde dezembro de 2013. Já a venda de veículos novos terminou março com queda de 23,59% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo a Fenabrave. O enfraquecimento do mercado brasileiro de veículos levou montadoras a atingirem em março uma ociosidade de 37,6%, o maior nível desde 2001, de acordo com o estudo da FGV. Os Estados Unidos criaram 215 mil empregos no mês passado. Já o salário médio por hora trabalhada subiu 0,28% em março em relação a fevereiro. Analistas ouvidos pelo broadcast avaliam, no entanto, que apesar da melhora no emprego, a inflação, o cenário externo, devem segurar os juros nos Estados Unidos este mês, com chances de aumento em junho ou somente no segundo semestre. O real foi a segunda moeda que mais se valorizou no mundo na comparação com o dólar no primeiro trimestre. A possibilidade de impeachment da presidente Dilma Rousseff, a expectativa de manutenção do relaxamento da política monetária dos Estados Unidos por mais algum tempo e a alta das commodities ajudaram a moeda brasileira. Veja agora como fechou o Ibovespa no pregão desta sexta-feira. Saiba também como ficou a cotação do dólar comercial. Falando em dólar, vamos lá para a cotação. Afinal, o euro encerrou com desvalorização de 0,74%, vendido a R$ 4,05. Agora eu converso com a doutora Carolina de Lulo Ferreira. Vamos falar sobre holding familiar. Boa noite, Carolina. Quais são as finalidades da holding? Fala um pouquinho para a gente. Boa noite a todos que estão assistindo. A holding, na verdade, ela é uma formação, é uma empresa que ela é destinada, ela é criada, na verdade, para receber um determinado patrimônio de alguma pessoa ou, por exemplo, um patrimônio familiar. As finalidades dela, na verdade, são diversas, porque através dessa alocação desse patrimônio para dentro dessa empresa, além da blindagem patrimonial, outros benefícios também podem ser verificados. Entendi. Já a questão dos benefícios, esses benefícios, quais são que podem ser? Em primeiro lugar, o benefício o que todos se interessam é o tributário, porque a partir do momento que uma pessoa física ela faz a alocação desses bens para dentro da sociedade, eu vou utilizar como exemplo um imóvel. Uma pessoa tem determinado número de imóveis e coloca esses imóveis para dentro da empresa. O que acontece? O imposto que essa pessoa vai receber sobre os recebimentos desses bens, ou seja, se ela aluga ou se ela tem algum provento advindo desse imóvel, vai cair, porque o imposto de renda que a pessoa paga a física é muito superior à pessoa jurídica, em média 27,5% na pessoa física, né? E pode chegar a 14, 15% na pessoa jurídica. Então, o primeiro benefício já é assim, latente na questão de diminuição de custos. O segundo benefício seria uma possível antecipação de patrimônio, de sucessão, porque a partir do momento que esse bem ingressa essa sociedade, a pessoa que é titular pode colocar também como sócios dessa empresa os seus herdeiros e assim começar a antecipar essa sucessão ainda em vida. E o terceiro benefício seria uma possível blindagem desse patrimônio. Por exemplo, se a pessoa que é titular de muitos bens possui sociedades em outras empresas. Com isso, o que ela faz? Ela elimina ou ela minimiza os riscos das outras operações para dentro do patrimônio familiar, protegendo inclusive a sua família. Entendi. A questão da possibilidade de antecipar a sucessão, existe essa possibilidade, doutora? Existe desde que ela seja feita de forma legal, ou seja, toda vez que a gente fala em antecipação da sucessão, precisamos prestar atenção à questão da legítima. Legítima é uma porção destacável do patrimônio de uma pessoa que tem que ser destinada para os herdeiros necessários. Então, a partir do momento que a pessoa faz a alocação desse patrimônio para dentro da empresa, ela vai poder partilhar 50% para os herdeiros necessários e os outros 50% ela pode fazer o que ela quiser. Então, se os herdeiros necessários já estiverem dentro da empresa, porque geralmente a gente imagina, seriam os filhos dessa pessoa, então ele já pode fazer a disposição da forma com que ele quiser. Se ele deixou um filho fora dessa empresa, ele vai ter que respeitar a legítima, passar os bens na proporção de 50% e depois verificar o que ele vai fazer com relação a, por exemplo, esse filho que ficou fora da empresa.
Muito bem. Há algo mais a acrescentar em questão ao holding? O que é muito interessante que as pessoas que detêm um determinado número de patrimônio, um patrimônio significativo, elas devem começar a pensar nesse planejamento. Por quê? Porque ele envolve uma questão que é a família. É um assunto difícil, não são todas as pessoas que se sentem confortáveis em falar isso, mas através desse planejamento você consegue ter um futuro planejado, a sua família cria uma certa tranquilidade e também auxilia nas questões tributárias de economia de custos. Ok. Obrigado pelas informações. Falamos com a doutora Carolina de Lulo Ferreira. Uma boa noite e obrigado. Boa noite a todos que estão assistindo. Um ótimo final de semana. E é por conta dessa história vitoriosa e desse compromisso com o leitor que o Diário do Grande ABC vem a público esclarecer que na manhã desta sexta-feira, por volta das 6 horas, 6 agentes da Polícia Federal em 2 viaturas estiveram na sede do jornal, a Rua Catequese 562, bairro Jardim, Santo André, para cumprir mandados de busca e apreensão de documentos. A ação fez parte da 27ª fase da Operação Lava Jato. Por 3 horas, os funcionários, inclusive os jornalistas, foram impedidos de adentrar ao prédio para realizar suas funções. A entrada somente foi liberada por volta das 9 horas. Os agentes tiveram acesso ao departamento jurídico e à sala da presidência da empresa. Vale ressaltar que nem a instituição Diário do Grande ABC e nenhum de seus funcionários foi ou está sendo investigado na Operação Lava Jato. Apenas e tão somente o presidente da instituição, Ronan Maria Pinto, está sob investigação. Cabe lembrar que Ronan sempre se colocou à disposição das autoridades e sempre negou qualquer envolvimento em atos de corrupção ou chantagem. Como acionista, Ronan não tem e nunca teve qualquer interferência editorial do veículo de comunicação. E o jornal, cumprindo sua missão social, sempre divulgou sem qualquer tipo de restrição todas as fases da apuração até aqui, incluindo esta última, a 27ª. Os arquivos do jornal estão à disposição para comprovar que nenhuma informação deixou de ser publicada. O Diário do Grande ABC é e sempre será maior que qualquer um de seus acionistas e colaboradores. E seguirá firme no compromisso e na responsabilidade de bem informar os moradores das 7 cidades da região. Bem, o J mais ABC desta sexta-feira termina aqui. Outra exibição no nosso telejornal você confere à 00:30. No decorrer de nossa programação, assista aos boletins do 60 segundos e do Broadcast TV do Estadão. Nós voltamos segunda-feira às 7 da noite. Um bom final de semana, um beijo e até lá.